Salmo de número 84. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 84. Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Deus de toda graça e misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, de forma grata, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos visitados pela Tua presença, de entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, reconhecendo, Deus, que o Senhor é Deus que anda conosco, que é Deus que se faz presente na nossa vida em toda e qualquer situação. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade e que o Teu Espírito Santo aplique a Tua vontade revelada aos nossos corações. É o que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Depois da Bíblia, o livro mais famoso, né, da história do cristianismo é um livro chamado O Peregrino, né, que foi escrito por um pastor batista puritano inglês chamado John Bunyan. E, de forma muito resumida, John Bunyan viu que a jornada cristã, a jornada espiritual, né, de todo servo do Senhor, pode ser comparada a uma estrada, uma peregrinação, né, que dura toda a vida. O herói de Bunyan, né, um homem chamado Cristão, empreende uma jornada onde ele sai da cidade da destruição e vai em direção à cidade celestial. E em meio à sua jornada, né, quem leu o livro ou viu o filme vai se lembrar que existem muitas cenas e muitas situações que envolvem a jornada desse peregrino, né, tentando dissuadi-lo aí do seu propósito, né, de alcançar essa cidade celestial. Mas, enfim, né, a história nos diz que cristão chega ao seu destino. E o que nos interessa é, né, que Bunyan está correto, ou estava correto, em imaginar, né, que
Todos nós somos, no final das contas, peregrinos, né? A sua metáfora é o que melhor representa a vida dos seguidores de Cristo neste mundo. Bunyan não estava sozinho nessa sua compreensão, porque muito tempo antes dele, os filhos de Coré, ou de Corá, que escreveram, né, o Salmo de número 84, viram, né, na jornada algo muito maior do que uma simples metáfora, porque eles viram verdadeiramente uma jornada verdadeira, uma jornada genuína, né, que marcava essa relação com a presença do Senhor. O Salmo 84, Charles Spurgeon disse, né, que é de todos os salmos o mais doce deles, justamente por conta dessa sua, né, análise, dessa sua imagem, né, da visão do peregrino. É por isso que ele é também chamado de o Salmo do Peregrino. Nós não conseguimos encontrar, não é possível encontrar uma ocasião histórica, né, que determine a confecção dos salmos, mas existem algumas pistas, né? Alguns estudiosos dizem que o Salmo 84 está aqui como um salmo que poderia muito bem estar nos chamados salmos de romagem ou salmos de peregrinação, que nós já meditamos aqui em outro tempo, né? Que são os salmos 120 até o Salmo 134, que eram as canções que embalavam os peregrinos que subiam a Jerusalém para participar das festas anuais de adoração ao Senhor. Então tem gente que diz que o Salmo 84 é um desses salmos de romagem, um desses salmos de degrau que está, né, fora daquela coletânea ali do Salmo 120 ao Salmo 134. Outros dizem que o Salmo 84, né, ele pode ser localizado no período em que Davi estivera em exílio, né, por causa da perseguição que foi empreendida pelo seu filho Absalão. Vamos nos lembrar que quando Davi sai de Jerusalém fugido, ele é acompanhado por um grupo, né, de súditos fiéis, e entre esses súditos, né, haviam também salmistas. Nós vimos aqui o Salmo 42 e 43, que também são salmos dos filhos de Coré, ou de Corá, que falavam dessa ausência da adoração em Jerusalém e do efeito que isso causava na alma e no coração dele. Então, os cenários, né, são distintos. Se é um cântico de romagem ou se é um cântico do exílio, não importa, porque na realidade o que os salmistas, o que os filhos de Corá têm em vista é que eles viram, né, nesse salmo um retrato da experiência abençoada ou abençoadora de todo aquele que verdadeiramente é um servo do Senhor. Porque quando eles olham para aquilo que marcam a sua própria vida, eles estão observando a vida de todo verdadeiro servo do Senhor, que também está numa jornada, que também está numa peregrinação em direção à presença do Senhor. E, né, há algo que nos ajuda a entender esse aspecto abençoador ou abençoado dessa jornada, porque por 3 vezes no Salmo, se você prestou atenção, você vai ver que o salmista usa essa expressão, né? Abençoado, feliz, né? Bem-aventurado, aquele que faz determinadas coisas. E essas 3 expressões, elas marcam justamente as divisões do texto, né, do Salmo, e elas nos ajudam a entender o que o salmista tem em mente quando ele fala sobre por que dessa jornada ser uma jornada abençoada. Porque cada um desses bem-aventurados, cada uma dessas expressões, ela enfatiza um aspecto muito particular da nossa jornada, da nossa peregrinação. Vocês vão ver que no verso 4, né, ele diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Né? Essa primeira expressão de bem-aventurança, ela é num tom melancólico.
O salmista é movido por uma vontade saudosa, quando ele diz assim, olha, abençoados, felizes os que vivem na tua casa. Depois no verso 5, bem perto aí, ele mais uma vez repete a expressão, ele diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Essa bem-aventurança, ela já é marcada por uma resolução firme de coração. Ele não é mais saudosista, mas ele está afirmando resolutamente. Por que a jornada do peregrino ela é abençoada? E por fim, no verso de número 12, na última menção dessa bem-aventurança, ele diz assim, ó Senhor dos exércitos, feliz ou bem-aventurado o homem que em ti confia. Mais uma vez ele expressa essa sua visão da abençoada jornada, agora com um senso de profundo contentamento e confiança no Senhor. Vocês vão ver que cada uma dessas expressões ela é acompanhada por uma metáfora, né, que o salmista usa para descrever a jornada. A primeira coisa que a gente vê nessa menção que ele faz é sobre o abençoado deleite da presença do Senhor na nossa jornada. Olha aí para os versos 1 a 4, eu vou ver o que o salmista diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. O salmista começa, irmãos, a sua poesia expressando um profundo anseio, um anseio por estar na presença de Deus, um desejo profundo de manter comunhão com o Senhor, que obviamente ele identifica, né, por um desejo da adoração no santuário, no tabernáculo. As expressões que ele usa, né, os altares, os átrios, os tabernáculos, todos eles nos remetem a uma experiência de adoração que, em outras palavras, é suficiente para descrever o que passa no coração e na alma do salmista. Ele diz assim, olha, a minha alma e o meu coração clamam, choram pelo Deus vivo. E a expressão que ele usa aqui para descrever a sua condição é justamente o choro de uma criança que grita, que clama com fome. Ele diz assim, olha, essa é a condição da minha alma diante do Senhor, porque eu só encontro deleite, eu só encontro satisfação em Deus. E o tom melancólico, né, da expressão do salmista, ele é visto na comparação que ele faz, ou na metáfora que ele utiliza para descrever o estado da sua alma. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho inveja dos pardais e das andorinhas que fazem ninhos aí, próximos ao santuário, próximos ao altar do Senhor. Tamanho é o desejo, né, que esse homem tem da presença do Senhor. Por que ele faz isso? Precisa entender, né, alguma coisa a respeito do contexto, né, da metáfora. Pardais na Bíblia, irmãos, são sempre símbolos para algo quase inútil. Se você olhar lá em Mateus capítulo 10, verso de número 29, Jesus diz que lá em Jerusalém, nos seus dias, os meninos, né, capturavam pardais e vendiam 2 pardais por o equivalente a que fosse 1 centavo, e 5 pardais por 2 centavos, né, para descrever aquilo que era quase sem valor, quase que sem
qualquer tipo de utilidade. E ele usa essa expressão para dizer o seguinte: olha, meus pequeninos, vocês para Deus têm muito mais valor que os pardais. O salmista diz assim: olha, eu invejo, né, os pardais que estão aí no entorno do santuário, do templo, porque eu descobri o meu valor a partir da adoração ao Deus Todo-Poderoso. As andorinhas são sempre símbolos bíblicos de inquietude e de inquietação. Ainda hoje, né? As andorinhas são aves que não param, né? São aves que passam o dia todo, do raiar do dia até o pôr do sol, né? Voando de forma rápida pelos céus. Mas o salmista diz assim: olha, essa andorinha encontrou paz, ela encontrou descanso na presença do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, a presença de Deus que sacia a minha alma, a presença de Deus que traz a completude ao meu coração, não traz só isso, traz sentido, valor, descanso, paz. Na nossa jornada em direção aos céus, nós descobrimos, irmãos, que olhando para esse mundo, só existe um ser neste mundo criado por Deus que não se encaixa no mundo em que ele está. Sabe que ser é esse? O homem. Cada coisa encontra o seu lugar, cada criatura encontra a sua correspondência de vida, mas o homem é o único ser que não se encaixa nesse mundo, porque a Bíblia diz que ele foi criado para algo muito maior do que esse mundo. Salomão diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem não descubra o sentido, o mistério, até que ele encontre a eternidade. E aqui está o salmista dizendo assim: olha, há um deleite na presença de Deus, há uma satisfação para o meu coração e para a minha alma na presença de Deus. Eu sinto fome e sede de Deus. Deus é tudo o que eu preciso. E ele, de forma melancólica, sente, né, saudade da adoração. Isso é interessante, porque a adoração, irmãos, ela sempre é um teste muito preciso sobre a nossa relação com a presença de Deus. Está aqui alguém que sente saudades da presença de Deus no templo, nos átrios, e ele sente inveja, né, de aves ali, ou com pouco valor, para descrever a ânsia do seu coração pela presença do Senhor. Nós descobrimos que a jornada, ela é abençoada, porque Deus coloca fome e sede da presença dEle nos nossos corações, que só podem ser satisfeitas por Deus. Nada mais preenche o coração do peregrino do que a presença do Senhor. E nós deveríamos estar atentos por isso, principalmente num tempo onde nós temos visto, né, o esvaziamento das nossas igrejas, dos nossos cultos, como esse símbolo da presença do Senhor. Hoje nós somos pessoas que encontram mais sentido, mais interesse, mais satisfação em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. O Salmo 122, o salmista diz assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é o estado do teu coração em face da adoração? Você sente falta de Deus? Você sente saudade de Deus? Você pode dizer que a sua alma é como uma criança de colo, de peito, que só se satisfaz na presença, né,
da mãe ali que sacia a sua fome. O salmista diz assim, que a nossa jornada nesse mundo, ela só é abençoada como peregrinos quando nós temos uma fome e uma sede incessantes da presença do Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que nós encontramos nessa jornada de bem-aventurança, né, está nos versos 5 a 8, quando ele fala sobre essa segunda bem-aventurança, né, o abençoado, falando do abençoado fortalecimento que transforma a jornada do peregrino. Olha aí para os versos 5 em diante, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração e presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Segunda coisa, né, que o salmista nos fala sobre essa abençoada jornada é da resolução que, né, ele toma no seu coração. Ele diz assim: olha, serei fortalecido no Senhor na minha jornada. Essa será uma jornada de força crescente, por causa do coração que precisa permanecer aplanado diante do Senhor. Aí ele usa a segunda metáfora que nós temos no texto, quando ele fala sobre o peregrino que passa pelo vale, o quê? Árido, verso de número 6. Em outras traduções da Bíblia, aparece aí a expressão o vale de Baca. Em outras, o vale do choro. Temos diante de nós apenas a tradução que nos diz que esse é um vale árido. Ninguém até hoje descobriu, né, aonde é que ficava esse vale árido, né, geograficamente. Mas há pistas, porque a palavra Baca, né, utilizada aqui para choro na língua hebraica, ela está ligada a um arbusto muito conhecido lá, né, das regiões ali de Israel, pequenos arbustos ou árvores pequenas chamadas balsameiras, né? Que árvores eram essas? Eram árvores que produziam uma resina que escorria, né, pela árvore em forma de lágrimas. E aí dá-se o nome de, né, as balsameiras ou o vale de Baca como o vale das lágrimas, o vale do choro. Que metáfora interessante que o salmista utiliza para a nossa jornada espiritual nessa vida, porque ele está dizendo que a jornada de um peregrino, né, na sua caminhada em direção aos céus, é que os seus pés são marcados por essa travessia, por esse trânsito nos vales de lágrimas. Mas o coração do salmista, o coração do peregrino, está onde? No texto. Olha aí. Os seus pés estão no vale, mas o seu coração está onde? Está aplanado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele fez do Senhor a sua força. E no verso 7 ele diz assim: olha, e vão indo de força em força, rompendo, avançando por esse vale de lágrimas, por esse vale árido. Não é assim a vida de todos nós que peregrinamos neste mundo, desejando e ansiando pela presença do Senhor, atravessando vales áridos, vales de lágrimas, vales de choro, fortalecidos por aquilo que está no nosso coração, fortalecidos porque o nosso coração está no Senhor, recebe do Senhor a força necessária.
Os nossos pés podem estar e estão no vale, mas o nosso coração está na presença do Deus Todo-Poderoso. E porque o nosso coração está aplanado, porque o coração do peregrino está no Senhor, acontece uma transformação. O salmista diz que quando eles vão rompendo, que eles vão passando, sabe o que acontece depois, né, dos peregrinos? Um manancial surge a partir da primeira chuva. Que coisa transformadora, né? Que coisa abençoadora o que a palavra do Senhor nos diz, né? Porque são os lugares de aflição, os lugares de dificuldade que o Senhor usa para transformar o que está acontecendo ao nosso redor. Ainda, irmãos, que muitas vezes esse manancial não sirva para nós em primeiro momento, mas sirva para quem vem depois de nós. Que atravessamos os lugares das lágrimas amargas, né? Os vales das dificuldades, o vale da escassez, o vale da solidão, do sofrimento, mas com um coração plano, com um coração fortalecido por causa da presença do Senhor. Esse é o segredo dos peregrinos, né? Fazer do Senhor a nossa força, fazer do Senhor o nosso sustento. Apesar de todas as dificuldades, das provações, que em outras pessoas, de outras formas, esgotariam as forças, o salmista diz que, por conta da presença do Senhor na vida dos peregrinos, esses vales são transformados, né, em lugares de bênção, de fortalecimento, porque Deus capacita o seu povo para perseverar até o final da jornada. Olha aí o final do verso 7, ele diz assim: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O salmista está dizendo que nós temos a garantia da parte do Senhor de que a nossa jornada será completada no final, porque cada um dos peregrinos aparecerá diante do Senhor em Sião. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que isso é a perseverança dos santos. Nenhum daqueles que o Senhor chamou para crer nele, para confiar nele, para perseverar, né, em meio a essas lutas, nenhum daqueles que são do Senhor se perderão por essas estradas da vida. Nós temos a garantia que, por mais intenso que seja o choro, por mais duro que seja a lágrima, o coração do peregrino vai permanecer fortalecido até o final, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E não é só para nós, mas é para quem vem depois, né, da nossa peregrinação, da nossa jornada. Nós falamos aqui sobre John Bunyan no início, né? Poucos de nós sabemos que o Peregrino, né, foi composto durante 14 anos na prisão, né? Bunyan era um latoeiro, né, de profissão e não um pastor, não um teólogo. E ele foi preso pelo crime de pregar a palavra de Deus. Foi colocado, né, em uma prisão sobre, né, a ameaça lá, ou desistir de pregar a palavra de Deus, ou jamais provar da sua liberdade. E ele permaneceu preso, enquanto preso, preocupado com os filhos. A história diz que a sua filha mais jovem era cega, né? E ele lá, provedor da sua casa e da sua família, confiando no Senhor. Se não fosse o vale do choro, se não fosse o vale de Baca, de John Bunyan, nós jamais teríamos o peregrino à nossa disposição e nas nossas mãos. Que manancial! Porque é assim que Deus faz com a vida do seu povo.
Bem-aventurados aqueles, né, cuja força está em ti, cujo coração está aplanado, porque esses vão se fortalecendo, vão de força em força, e eles vão aparecer em Sião. Terceira e última, né, a abençoada afirmação que o salmista faz na sua canção do peregrino, está aí no verso 9 até o verso de número 12, quando ele diz assim: olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, ou bem-aventurado o homem que em ti confia. Essa última expressão, né, de bem-aventurança do salmista expressa, né, em forma de oração o seu contentamento e a sua confiança no Senhor. Ele diz assim: olha, que o Senhor contemple o seu ungido, o escudo. Ele está fazendo uma referência, irmãos, ao rei. Se, né, o salmista está aqui pagando o preço, né, de estar exilado, porque Davi está exilado, ele está se referindo justamente a essa confiança de que tem nos planos e nos propósitos de Deus quanto à história da salvação. Mas ele também olha para a sua própria vida à luz dos planos e dos propósitos de Deus no mundo, e ele se vê contente, porque ele diz assim: olha, prefiro um dia na porta da casa do meu Deus a outros 1000 dias nas tendas da perversidade. Por que ele diz isso? Nós já falamos isso aqui no início da nossa série. Os filhos de Coré ou de Corá eram os porteiros do templo. Irmãos, esse homem está olhando a sua condição como um simples porteiro do templo, mas ele expressa a sua alegria, o seu contentamento, a sua confiança nos planos do Senhor. Porque ele diz que o Senhor é sol e escudo, né? Você nunca vai encontrar no Antigo Testamento, em nenhuma outra menção, nenhuma outra passagem, Deus sendo chamado de sol. O salmista diz assim: é do Senhor que provém a graça, é do Senhor que provém a glória, é do Senhor que provém o sentido, o significado para a nossa jornada. Ele concede favor, Ele concede capacitação. Tudo a propósito do plano dEle, que é sempre bom, perfeito e agradável na vida do seu povo. É como se o salmista estivesse dizendo, com outras palavras, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:8, quando ele diz assim: olha, eu considero todas as coisas como lixo, como refúgio, por causa de Cristo, por causa dos planos e dos propósitos de Cristo. Não importa que eu seja um simples porteiro na presença do Senhor, eu vou preparar o lugar para que outros creiam, vejam a glória do Senhor, a graça do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz que nós somos chamados para fazer enquanto peregrinamos nessa terra? Encontrarmos contentamento, confiar que não existe nada de errado com o plano de Deus para as nossas vidas, que nós estamos nos lugares onde Deus nos colocou, fazendo o que Deus nos manda fazer para que a glória dele seja evidente nas nossas vidas. O salmista diz assim: eu estou no lugar certo,
porque eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, como um simples porteiro, do que viver uma vida longe da presença do Senhor em completa perversidade. Dr. Lyndon Duncan é um pastor presbiteriano americano que é diretor do seminário reformado lá de Mississippi, o Reformed Theological Seminary, e ele conta em um dos seus livros que ele foi fazer um curso, nos anos 80 na Escócia, um doutorado, e lá ele estava estudando na universidade que pertencia à igreja presbiteriana escocesa, e lá ele conheceu um dos homens mais piedosos que ele viu na vida toda, um presbítero da igreja chamado Bill Anderson, que além de presbítero, era também o oficial da faculdade. E ele fala isso, dizendo assim, olha, os ingleses gostam muito desses títulos pomposos, Eles dizem assim, olha, ele era o oficial da faculdade, mas traduzindo mesmo, de forma bem simples, ele era o zelador da faculdade. E o trabalho dele era tirar o lixo da faculdade. O trabalho dele era fazer o chazinho para os professores e os alunos. O trabalho dele era limpar as salas de aula, limpar os banheiros da faculdade. Mas tudo que aquele homem fazia, ele fazia pelo senso da presença de Deus e para a glória do Senhor. E o Dr. Duncan diz que um dia aconteceu uma coisa muito curiosa, porque uma dama da nobreza inglesa foi fazer uma visita na universidade. E ela foi conduzida pelo diretor da faculdade, que era um professor de história da igreja. E enquanto ela estava no elevador, olhando para uma série de prédios, olhando para a igreja, ela perguntava ao diretor e falava assim, qual é a história daquele prédio? Qual é a história da arquitetura, de tudo aquilo que envolve a faculdade de vocês? E o diretor não sabia explicar nada. Ele não sabia nada. Mas no elevador estava o presbítero Bill Anderson, que era o zelador. E toda vez que o diretor não falava, o presbítero falava assim, não, tal coisa foi feita assim, assim, assado. E quando eles chegaram lá no quarto andar, aquela senhora da nobreza, olhou para o diretor e falou assim, o senhor dá aula de quê mesmo? Falou assim, de história da igreja. E o senhor Anderson dá aula de quê? Falei, não, de nada, ele é o zelador. Falei assim, pois é, ele deveria dar aula no lugar do Senhor, porque ele sabe mais das coisas do que o Senhor. Um homem simples, que servia ao Senhor e sabia das coisas que podiam evidenciar a glória de Deus. Todos nós, irmãos, somos chamados para, como um salmista, olharmos a nossa vida sobre a perspectiva do plano e do propósito do Senhor. Lembre-se sempre disso. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, para a glória de Deus na sua peregrinação nessa vida, no que Deus chamou você para fazer, que é mostrar a glória do Senhor, apontar a glória do Senhor para outras pessoas. John Bunyan estava certo. Todos nós estamos em uma jornada, em uma peregrinação. Todos nós fomos tirados de um lugar de perdição, fomos cheios da presença do Senhor e desejamos essa presença do Senhor. Deus plantou em nosso coração um desejo insaciável pela presença dEle, que nada mais nesse mundo satisfará a não ser a própria presença do Senhor. Por isso nosso anseio pela glória. Mas Deus fez mais do que isso. Ele colocou no nosso coração o senso dessa jornada, dessa peregrinação. Porque se somos verdadeiramente servos do Senhor, se nós entendemos o nosso lugar no mundo, nós vamos sempre nos lembrar que ainda que os nossos pés
atravessem vales profundos, o nosso coração precisa estar sempre na glória. O nosso coração precisa estar sempre na presença do Senhor. E por fim, somos lembrados pela palavra do Senhor de que Deus é digno de confiança. E nós podemos encontrar alegria e contentamento, né, confiando nos planos e nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Porque Ele há de completar a nossa jornada até o dia de Cristo Jesus. Quem é você, né? À luz desse doce salmo, do mais doce salmo da Bíblia, você consegue se enxergar como um peregrino, ou você veio a esse mundo apenas a passeio? Os peregrinos dos nossos dias são raros, porque por todos os lados nós não encontramos mais peregrinos, encontramos turistas. E o turista nada tem a ver com o peregrino, porque ele não está nem aí para aquilo que acontece ao seu redor. Ele quer levar só a recordação, né, daquilo, dos lugares por onde ele passa. Nós não somos turistas, nós somos peregrinos. Nós estamos na direção da presença do Senhor. E Deus há de completar a nossa jornada até o dia de Cristo Jesus. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê fome pela presença dEle, que Ele encha o nosso coração de confiança sempre nos planos e nos propósitos dEle para cada um de nós. Vamos ficar de pé, nós vamos